Olá, pessoal! A aula de hoje, então, a prof vai explicar as equações do segundo grau, a tão famosa fórmula de Bhaskara. Denomina-se equações do segundo grau com uma variável toda equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde o x é a variável e a, b e c pertencente aos reais, com a diferente de zero. Assim são as equações do segundo grau com uma variável. Exemplo. Temos aqui a equação 2x² menos 5x mais 2 igual a zero. A variável é x, que pertence aos reais. O a é igual a 2, que pertence aos reais. B é igual a menos 5, que pertence aos reais. E c é igual a 2, que também pertence aos reais. Observação: os números reais a, b, c são denominados coeficientes da equação do segundo grau. O a é sempre o coeficiente do termo x², o b é sempre o coeficiente do termo x e c é chamado termo independente ou termo constante. Assim, na equação do segundo grau 5x² menos 6x mais 1 igual a zero, seus coeficientes são a igual a 5, b igual a menos 6 e c igual a 1. Temos, então, as equações completas e incompletas também do segundo grau. Nós vamos começar aqui com as equações completas do segundo grau. A resolução de uma equação completa do segundo grau é feita mais facilmente através da aplicação de uma fórmula. Essa fórmula é chamada de forma resolutiva, ou mais conhecida como fórmula de Bhaskara. Usando o processo de Bhaskara e partindo da equação escrita na forma normal, foi possível chegar a esta fórmula, que vai nos permitir determinar o conjunto de solução de qualquer equação do segundo grau. Então, essa é a famosa fórmula geral de Bhaskara, tá, pessoal? Então, através dessa fórmula, nós vamos conseguir resolver várias equações do segundo grau. Temos também outra maneira, usando o discriminante, que é essa parte aqui, ó. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois ativando as duas formulazinhas, que é o x', que a gente chama, e o x duas linhas, certo? Vamos por partes, então, a prof vai explicar. Mas qualquer uma das duas fórmulas, nós vamos chegar ao mesmo resultado, tá? Então, tanto pela fórmula geral quanto a fórmula do discriminante. A expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c é chamada discriminante da equação, que é representada pela letra grega delta. Nessa fórmula, o fato do delta ser o discriminante, temos então 3 casos a estudar. Primeiro caso, quando o delta for maior do que zero. Se o delta for maior que zero, a equação tem raízes reais, ou seja, duas raízes diferentes. Segundo caso, se o delta for igual a zero, as duas raízes são iguais. E terceiro caso, se o delta for menor que zero, a equação não tem raízes reais. Para melhor entender, nós vamos, claro, aos exemplos, certo? Então, temos aqui o primeiro caso, onde diz que o delta é maior que zero. Então, vamos prestar atenção agora na explicação do exemplo. Então, temos um primeiro exemplo aqui com a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero. Nós vamos colher os dados ainda da equação, que o termo a, que é o termo do x², então é 1. Quando não tem nada, é 1, né? A parte literal, a parte numérica. B, menos 5 e C, mais 6. Após colher esses dados, nós vamos aplicar a fórmula do discriminante, tá, pessoal? A prof usa a fórmula do discriminante, que eu acho mais resumida, tá? Então, mas se fizer pela outra fórmula geral, também vão chegar ao mesmo resultado. Então, delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. O delta é igual. Quem é o meu b? Menos 5. Então, menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4,
que é da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, temos aqui, menos B ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Então, meu delta é 1. Após isso, a gente aplica o x' e o x duas linhas. Então, temos aqui menos B mais raiz de delta sobre 2 vezes o A. Quem é o meu B? É menos 5. Então, com esse menos, ó, vai ficar aqui, a gente vai fazer uma regrinha de sinais. Menos com menos 5, que é o valor do meu B, mais a raiz do delta, que é 1. Sobre 2 vezes o A. O A é 1, 2 vezes 1. Resolvendo, então, menos com menos mais 5, raiz de 1 é 1 e 2 vezes 1 é 2. 5 mais 1, 6, 6 dividido por 2, 3. No x duas linhas, então, o que a gente percebe entre essas duas aqui? Que uma é positiva e a outra é negativa. Então, menos o B, menos, o meu B é menos 5, menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o A, que o A é 1. 2 vezes 1, então. Menos com menos vai dar mais 5, menos raiz de 1 vai dar 1, e 2 vezes 1, 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Quando a prof diz que quando o delta for maior que zero, ele tem duas raízes diferentes, aqui estão as duas raízes diferentes, o x' e o x duas linhas. Então, são raízes diferentes, com números diferentes. Então, na solução, 2 e 3. Prof, coloca em ordem crescente, mas isso é independente, não de colocar primeiro um e outro, tá? Eu procuro sempre colocar em ordem crescente. Então, esse seria o primeiro caso, onde o delta for maior, né? Aqui, pessoal, o delta for maior do que zero, então nós temos duas raízes diferentes. Aqui está a solução. Solução 2 e 3. São os dois valores que encontramos, tá? Esse seria o primeiro caso. E aí nós vamos ver o segundo caso, tá, pessoal? No segundo caso, traz o seguinte. A equação ali é x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Vamos escolher os dados da equação. O A é 1, do lado do x ao quadrado é 1. O B é menos 6 e o C é 9. Aplicando a fórmula do discriminante do delta, temos o B ao quadrado, então menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que é A, e o C, que é 9. Temos, então, menos 6 ao quadrado, 36 positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, menos 36. Logo, meu delta é igual a zero. E como nós vimos lá no início ali da outra folhinha, que dizia que quando o delta for zero, as duas raízes são iguais. Vamos ver, então. Aplicando x' e x duas linhas, temos menos b. O meu b é menos 6, então menos, entre parênteses, menos 6 mais raiz de delta, raiz de zero. Tá aqui. 2 vezes o a. Meu a é 1. Está aqui. Menos com menos vai dar mais. Raiz de zero é zero e 2 vezes 1 é 2. 6 dividido por 2, 3. No x duas linhas, temos ali a formulazinha e vamos substituir. Menos, o b é menos 6, menos raiz de zero, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, temos menos com menos mais 6, raiz de zero é zero, então menos 0, e 2 vezes 1, 2. 6 menos 0 é 6, 6 dividido por 2 é 3. Olha que percebemos, as duas raízes são iguais. Portanto, quando o meu delta for zero, as duas raízes são iguais, tá? Então, na solução, nós vamos colocar assim, ou pode ser somente uma vez o 3. Isso quer dizer que as minhas duas raízes são iguais, tá, pessoal? Vamos ao terceiro caso, então. No terceiro caso, temos o seguinte.
3x ao quadrado mais 4x mais 2 igual a zero. Colhendo os dados da equação, o meu A é 3, o meu B é 4 e o meu C é 2. Vamos aplicar a formulazinha, então, do delta, do discriminante. Temos B, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, 3, vezes o C, 2. Então, 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 16 menos 24, menos 8. Delta negativo. Delta menor que zero. Preste atenção, então, que nós temos as duas partezinhas, x' e x'. Olhem só, o B é 4, então menos 4 mais raiz do delta, que é menos 8, dividido por 2 vezes o A, 2 vezes o 3. Logo em seguida, temos ali do outro lado também, menos a formulazinha, então menos 4 menos raiz quadrada de menos 8 sobre 2 vezes o 3. Pessoal, aqui, quando eu chego à raiz quadrada de menos 8, nós já estudamos que não existe raiz quadrada de número real negativo, tá? Então, não existe raiz quadrada de um número negativo. Raiz quadrada. Portanto, aqui não tem como tu resolver mais, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, aqui a prof vai pedir que vocês coloquem também o ezinho aqui. Não existe solução, não existe. E não precisa continuar com os cálculos. Então, no momento em que tu chegar aqui, ó, a raiz ao delta negativo, você já vai perceber que não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, já podem colocar direto a solução não existe, certo? Então, com essas explicações sobre as equações do segundo grau, vocês podem dar andamento aos exercícios, né, que a prof enviou no sistema, tá, turma? Então, uma boa aula para vocês, a turma 9.1, e um beijão da prof. Estou com muitas saudades.